Manifestantes tomam a Avenida Paulista no 7º dia de protestos em São Paulo. A movimentação de manifestantes também é intensa aqui na frente do prédio da Fundação Casper Libero. O repórter José Donizete está lá e tem mais informações. Olá, Donizete, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Olha, e justamente aqui onde estamos, bem em frente ao prédio da Gazeta, é onde está a maior massa, a maior concentração aqui na Avenida Paulista. A gente pode acompanhar que a manifestação desta quinta-feira, ela se mostra bem diferente dos outros dias. Os milhares de manifestantes que saíram às ruas hoje, que tomaram aqui não só a Avenida Paulista, mas outras regiões aqui da cidade, eles agora comemorando a redução na tarifa, que era a primeira manifestação, a primeira reivindicação, aquela que levou a que esse movimento tomasse essas proporções. Hoje é um dia para se comemorar, então, essa primeira vitória. E hoje a gente pode perceber aqui, nessa imensidão de cartazes, faixas e também nos slogans que os manifestantes gritam a todo custo, que quem está na mira são os políticos, a corrupção, problemas mais sérios que afetam toda a população, como a questão da educação, saúde, transporte, segurança. Esse ato hoje, ele realmente ampliou-se bastante. A gente percebe que toda a Avenida Paulista aqui está tomada. A gente acompanha aqui, ó, os jovens aqui na frente com cartazes, jovens que já há vários dias, pelo menos 2 semanas, saem às ruas para reivindicar a questão do transporte público, mas que agora ampliam essas reivindicações, ampliam os seus protestos. Nós vamos continuar aqui acompanhando a movimentação desse dia, que também acontece em outros pontos do país, e podemos voltar com novas informações. Voltamos então a vocês aí no estúdio. Obrigado, Donizete, e até já. E mais cedo, os manifestantes se concentraram na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista. A repórter Fernanda Azevedo está no local. Boa noite, Fernanda. A situação é mais tranquila neste momento? Boa noite, Estela, Gabriel. Boa noite a todos. Olha, como você disse, a concentração foi aqui na Praça dos Ciclistas por volta de 4h30, 5 horas da tarde. O que eu posso dizer é que a situação é bem tranquila, como esteve a quase todo momento, mas ainda chega muita gente aqui pela Rua da Consolação. Muitos manifestantes ainda passam aqui, indo em sentido a esse encontro dessa massa maior que o repórter José Donizete nos mostrou agora há pouco. E são muitas as bandeiras. Há sim uma comemoração pelos manifestantes terem conseguido abaixar a tarifa do ônibus, do trem e metrô de R$ 3,00 para R$ 3,20, mas o movimento Passe Livre, que iniciou todo esse processo de manifestações nas ruas da cidade, foram 6 ao todo, essa seria a 7ª, se o preço da tarifa não baixasse, se transformou nessa comemoração. Esse movimento Passe Livre agora está organizado, dizendo que luta agora pela tarifa zero, pelo transporte de graça. E olha, o clima é de bastante tranquilidade, a gente vê alguns policiais militares ali na esquina que acompanham de longe apenas para fazer a presença da polícia aqui. O clima é de bastante tranquilidade, mas houve alguns momentos em que os manifestantes hostilizaram pessoas que estavam com bandeiras de partido político. Nós vimos bandeiras do PSTU, do PT, do PSO e também a bandeira da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Então os manifestantes assim se revoltaram com a presença dessas bandeiras aqui, porque esse é um movimento popular. Eles dizem que não há partidos políticos que predominam nesse movimento popular. E aí houve assim alguns momentos mais tensos em que os manifestantes atiraram garrafas de água e também tentaram puxar as bandeiras dessas pessoas. E aí esse grupo que estava com as bandeiras de partido político se afastou um pouco e a situação se acalmou. A cidade de São Paulo e a região metropolitana está tomada também por outros manifestantes que comemoram e fazem outras reivindicações. A Avenida Cruzeiro do Sul está completamente bloqueada na altura da Rua Alferes de Magalhães. Cerca de 1.000 pessoas fazem uma manifestação lá na Avenida Cruzeiro do Sul, que fica na Zona Norte. Perto da Avenida Belmira Marim, que fica na Zona Sul, no extremo da Zona Sul da cidade, uma faixa da Rua Giovanni Bononcini
também está interditada. Agora nós vemos imagens do alto da Avenida Paulista que mostra esse mar de manifestantes que tomou a Avenida Paulista nesta noite e que protesta. A Polícia Militar havia dito há cerca de 40 minutos que eram 10 mil manifestantes. A gente não sabe ao certo ainda um balanço oficial, mas com certeza esse número já foi ultrapassado, porque, como eu disse, as pessoas continuam chegando. Esse movimento que a gente mostra aqui de baixo, de pessoas caminhando da Consolação em sentido ao Paraíso, são de manifestantes que estão chegando agora e esse processo acontece desde 4h30 e 5 horas da tarde. Voltar a falar de outros bloqueios aqui na cidade. A 23 de maio, na altura da Tutóia, no sentido centro, também está bloqueada. O Rodoanel, na altura do quilômetro 16, nos dois sentidos, tem bloqueio. E a rodovia Anhanguera, no quilômetro 24. Portanto, então, são alguns pontos que os motoristas devem evitar. Mas nós sabemos que a cidade está bastante tranquila, as pessoas já sabendo de antemão desses movimentos, dessas manifestações, não estão saindo de carro. O horário de pico foi antecipado porque muitas empresas, faculdades, escolas liberaram o expediente mais cedo. Gabriel, Estela. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. E podemos voltar a qualquer momento com a Fernanda Azevedo. E uma atualização, a Fernanda falou em 10 mil, a Polícia Militar já fala em 30 mil pessoas neste momento nas ruas de São Paulo. E essas imagens são aqui de cima do prédio da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, onde está a repórter Sabrina Pires, que está lá embaixo e tem mais informações. Olá, Sabrina, boa noite. Oi, Gabriel, boa noite a todos. Olha, o clima aqui em frente ao prédio da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, é bastante tenso. Aqui tem um grupo de partidários, não só do PT, mas de outros partidos. E a gente pode ver, por exemplo, aqui na frente, muita gente pedindo que não tenha partido envolvido aqui nessa manifestação, mas hoje foi convocada via internet uma passeata da Onda Vermelha. E aqui tem bandeiras dos partidos do PCdoB, do PT, do PSTU, da UNE, do MST, da CUT, e eles foram recebidos aqui com alguma violência. Até ouviram muitos gritos de mensaleiro, oportunista, e eles respondiam com o seguinte slogan: democracia, democracia. E também que sem censura acabou a ditadura. Mas ainda assim nós pudemos presenciar cenas lamentáveis de violência entre manifestantes. Pouco se vê a polícia militar aqui, mas nós presenciamos algumas brigas, inclusive entre homens e mulheres, quase ali em vias de fato, no soco mesmo, por conta dessa questão de ter ou não partido. Em dado momento, os manifestantes eles tentaram dividir a Avenida Paulista no lado no sentido da Consolação para quem não tem partido e do lado no sentido do Paraíso para quem tem partido. Mesmo assim, os ânimos estão bastante exaltados. Quem não tem partido diz que eles são oportunistas, tentando pegar carona nessa onda aqui de protestos em todo o país, em especial aqui em São Paulo. Muita gente veio de vermelho, conforme foi pedido na internet por essa manifestação por militantes petistas. A direção nacional do PT não reconheceu esse ato como oficial. Portanto, somente militantes do PT e de outros partidos de esquerda que resolveram participar com o slogan, com o símbolo dos partidos. E agora a gente percebe que essa hostilização continua. Eles pedem o fora e outros nomes, até xingamentos para essas pessoas. E agora um detalhe importante é que, apesar de toda essa confusão, não vimos policiamento junto a esses momentos de confronto. A polícia assiste de longe, sem interferir aí na manifestação. Segundo a Polícia Militar, tem mais de 30 mil pessoas só aqui na Avenida Paulista. Outros protestos na Grande São Paulo, Castelo Branco está bloqueada, Rodoanel, quilômetro 18, também tem bloqueio. E agora todo mundo cantando junto, sou brasileiro, com muito orgulho. Quer dizer, as pessoas estão bastante exaltadas, por hora para o bem, por hora para os ânimos exaltados, para a briga. Enfim, é isso que a gente vê aqui. As bandeiras dos partidos, a gente não consegue avistar mais daqui não. Tem muita gente
A verdade, olha só, tem bandeira do PT bem aqui atrás, mas a gente percebe que as pessoas que vieram com o vermelho, a gente ouvia muito isso, estão com medo, estão colocando um casaco em cima, justamente para evitar toda essa pressão de quem não tem partido. Gabriel. Obrigado, Sabrina, que volta daqui a pouco com mais informações da Avenida Paulista. E nesse momento nós vamos falar ao vivo com a repórter Fernanda Azevedo, que está na Praça do Ciclista, onde essa manifestação começou. Fernanda, é com você. Aqui bem mais tranquilo do que em frente ao prédio da Fundação Casper Libero. Os manifestantes chegam, eles vêm da Consolação, a entrada do metrô Paulista está aberta, muita gente chegando com bastante tranquilidade, caminhando, fazendo o seu protesto, apitando. A gente vê nas bandeiras aqui, muitas pessoas pedem o fim da corrupção, contra o excesso de gastos na construção dos estádios da Copa do Mundo, a educação, a saúde, enfim, são muitas as bandeiras, além dessa comemoração que acontece aí por conta dessa conquista popular que acabou conseguindo reduzir o preço da tarifa de ônibus. Importante a gente lembrar à população que o preço desce a R$ 3,00 a partir de segunda-feira e a integração do metrô ônibus ou trem ônibus cai de 5 para 4,65. A SP Trans informou que não haverá reembolso para quem já pagou a tarifa de R$ 3,20. Mas quem carregou o bilhete e ainda tem crédito, quem carregou a R$ 3,20 poderá utilizar os 20 centavos como crédito. Então vemos aqui, diferente do que a repórter Sabrina Pires nos mostrou, que o movimento é de tranquilidade, que os manifestantes ainda chegam à Avenida Paulista. Voltamos ao estúdio. E voltamos à Praça do Ciclista com a repórter Fernanda Azevedo, que tem outras informações. Olá, Fernanda, boa noite novamente. Boa noite, Gabriel. Olha, aqui está tudo muito tranquilo. O pessoal agora viu que nós estávamos ao vivo, trouxe suas bandeiras aqui contra a corrupção, dizendo que o povo acordou, pedindo que o professor seja valorizado. Mas a gente tem informações que em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, onde fica a TV Gazeta, petistas e sindicalistas foram acuados pelos manifestantes que são contra a presença de partidos políticos neste movimento. A polícia militar não interveio neste início de tumulto e a informação que temos então é que essas pessoas que estavam com bandeiras partidárias aí enfrentando os manifestantes acabaram ficando presos e acuados no prédio da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, que fica na altura do 900, próximo aí no meio da Avenida Paulista. E aqui, então, mais tranquilamente, o pessoal aqui coloca que o professor vale mais que o Neymar, querendo aí dizer que os jogadores ganham aí salários milionários, enquanto os professores têm condições precárias aí, salários baixos. Esta é uma manifestação que começou pelo movimento Passe Livre, mas foi ganhando corpo e as pessoas agora têm essa disposição de sair às ruas e protestar. Voltamos ao estúdio. E a Sabrina Pires está lá embaixo, a gente teve algum probleminha, mas eu vou voltar com ela. Sabrina, você me escuta agora? Como é que está a manifestação aí? Teve algum probleminha? Teve mesmo? Você viu essa bandeira ser queimada? Está tendo ainda confronto entre manifestantes e partidários? Vimos sim, Gabriel. Olha, a bandeira era uma bandeira vermelha, não tinha nenhum dizer nessa bandeira, mas a gente viu ser queimada assim, foi um momento bastante tenso. O que a gente percebe é que os ânimos ficam inflamados de parte a parte entre os manifestantes e também com muitos fotógrafos, cinegrafistas, a imprensa do mundo inteiro está aqui para registrar. Mas como a gente pode ver agora, já ficou um pouco mais calmo. Nesse momento que a bandeira foi queimada, também teve agressão a um jovem que foi socorrido, ele ficou machucado na cabeça, foi socorrido por um policial militar. As bandeiras de partidos, elas já não estão mais tão visíveis quanto no início da passeata. Agora a gente percebe nos dois sentidos da Avenida Paulista, totalmente bloqueadas
por uma multidão, mas o que a gente mais vê aqui, e isso sim é muito bacana, é a bandeira do Brasil em todo tipo de gente, tem jovem, tem criança e todo mundo participando dessa manifestação agora de maneira bem mais pacífica, mas nós presenciamos muitas brigas quase nas vias de fato entre inclusive homens e mulheres, uns querendo partido, outros sem partido, mas uma voz que sempre surge no meio da multidão é sem violência, e se continuar assim sem violência, talvez aí sim vá longe todas essas manifestações. Gabriel. Vamos falar mais uma vez com a repórter Fernanda Azevedo, que continua na Praça do Ciclista e tem mais informações. Fernanda, é com você. Os manifestantes retornam agora à Praça do Ciclista. A gente vê uma concentração bem maior agora e eles cantam aqui. Vamos ouvir um pouquinho. É isso, clima tranquilo. Pessoas orgulhosas desse movimento popular que invadiu as ruas da cidade, da região metropolitana. Olha, a gente tem informações de alguns bloqueios em algumas rodovias importantes aqui no entorno de São Paulo. A Anchieta no quilômetro 18, a pista central e marginal estão bloqueadas. A Anchieta também tem bloqueios no quilômetro 10 e no quilômetro 40. A Via Dutra tem bloqueio no quilômetro 58. A Anhanguera no quilômetro 24 e o Rodoanel no quilômetro 16. E a gente observa agora que os manifestantes retornaram do Paraíso no sentido da Consolação e em poucos instantes devem começar a descer a Consolação no sentido do centro. Gabriel, Estela. Fernanda, eu gostaria de saber o seguinte, você chegou a ver policiais aí na região? Nós temos informações, o Gabriel já disse, que 3.000 policiais militares estariam fazendo a segurança. Você chegou a ver algum policial aí na região? A gente viu policiais a pé e alguns policiais de moto. São policiais que quem convive, quem trabalha aqui na região da Paulista conhece bem. Eles usam um colete verde-limão, eles estão encostados nas paredes e acompanham de longe. A gente não viu nenhuma ocorrência que precisasse da intervenção dos PMs. A gente vê a presença deles, sim, mas por enquanto tudo bem tranquilo aqui. Ok, Fernanda. A gente vê alguma fumaça aí nessas imagens que estão chegando aqui pra gente. O que é isso? É um sinalizador? Você sabe me identificar? Gabriel, eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir vocês, mas acredito que você tenha falado do sinalizador. É sim um sinalizador. A gente ouviu também barulho de fogos, de rojão. Isso não assusta os manifestantes. Agora a gente vê aqui que os moradores desse prédio começam a jogar papel picado. E aí causou aí uma euforia entre os manifestantes. Algumas pessoas colocaram panos brancos na sacada, que é uma manifestação de apoio a esse movimento popular aqui na Avenida Paulista. Tá aí o apoio dos moradores ali da região também da Praça do Ciclista. Fernanda, eu gostaria de saber, o comércio está todo fechado aí na região? Você viu alguma loja aberta, não? Não, tudo fechado. Desde 3 horas da tarde, mais ou menos, o comércio começou a fechar as portas. Os funcionários das grandes empresas, de bancos, começaram a ser liberados também. Até o horário de pico foi antecipado, né? Teve congestionamento aqui nas ruas do entorno da Avenida Paulista por volta de 3h30, 4 horas. Nossa equipe teve até dificuldade de chegar aqui até a Praça do Ciclista. Viemos um trecho a pé, mas está tudo bem tranquilo. A gente não viu cena de vandalismo e nenhum problema. É um momento festivo em que a população comemora essa conquista, o recuo das autoridades, que acabou cedendo ao apelo das ruas e abaixou a tarifa do transporte público de R$ 3,20 para R$ 3,00. Estela, Gabriel. Obrigada, Fernanda. E voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está aqui na Paulista, em frente à TV Gazeta. Sabrina, o que você está vendo agora neste momento por aí? Tudo tranquilo.
tranquilo, Gabriel. A gente percebe que a manifestação agora é bem pacífica, diferentemente de mais cedo, com a onda vermelha, as pessoas trazendo bandeiras de partidos como o PT, PCdoB, PSTU, foram hostilizadas aqui, mas agora tudo bem mais tranquilo, as pessoas principalmente com bandeira do Brasil. Agora, interessante dizer, segundo Datafolha, temos 70 mil pessoas aqui na Avenida Paulista. E temos mais 1.000 pessoas numa manifestação semelhante na estação Santana do metrô. A polícia, mais cedo, veio com um efetivo muito grande aqui para a região. Por volta de 4 horas, as pessoas foram dispensadas do trabalho, a gente via o metrô completamente lotado e depois a gente viu também passando pelo menos 20 viaturas da polícia por aqui, está espalhada por toda a região. Nesse momento, fogos de artifício, não são bombas, não, como nos outros protestos, e por isso as pessoas acabam ficando também felizes. Agora sim, um protesto bonito de se ver, muita gente com as bandeiras e com as reivindicações das mais diversas, contra a PEC 37, contra a corrupção, pedindo mais saúde, mais educação. Tem de tudo aqui, menos vandalismo, ainda bem. Estela. E agora voltamos assim a falar ao vivo com a repórter Fernanda Azevedo, que está na Praça do Ciclista, onde começou a concentração da manifestação de hoje. Fernanda. Estela, a manifestação retornou à Praça do Ciclista e agora os manifestantes descem no sentido da Consolação, então rumam ao centro da cidade de São Paulo. Há pouco cantaram o hino nacional, momento de bastante emoção aqui para todos. Os moradores do prédio em frente jogaram papel picado, colocaram lençóis brancos em manifestação de apoio. E nós temos a informação que a marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, próximo à ponte Governador Orestes Quércia, está bloqueada neste momento. Já informamos que há bloqueios na Anchieta, na Dutra, na Anhanguera, no Rodoanel. Então, as pessoas que puderem, não quiserem sair de casa para se juntar à manifestação, então fiquem em casa e evitem circular pela cidade, que há bloqueios espontâneos se formando a todo momento. Voltamos ao estúdio. Fernanda, eu queria saber, você conversou com o pessoal, você sabe, eles têm algum itinerário ou a ideia é permanecer na Paulista andando de um lado para o outro? Não, eles estão descendo a Consolação em direção ao centro de São Paulo. Não tem um itinerário, é uma caminhada meio espontânea, como tem sido a marca de todas essas manifestações, né? O itinerário tem sido decidido no caminho. No início a gente acompanhou, houve muito confronto com a polícia militar, justamente porque os manifestantes queriam seguir em vias em que a polícia não permitia. Agora a polícia apenas acompanha de longe, garante aí a segurança dos manifestantes. Eles estão indo em direção ao centro, a gente não tem a informação certa se estão indo para a prefeitura, para o viaduto do Chá, ou quais ruas eles vão alcançar neste momento. Fernanda, você chegou a ver bandeiras de partidos aí nesse local? Porque houve um confronto de quem queria seguir com bandeiras de partidos e as pessoas que querem um movimento apartidário. Aí nesse local, na Praça do Ciclista, você chegou a ver alguma bandeira de partido? Porque aqui houve bastante confusão aqui na Avenida Paulista. Então, por volta das 5 horas da tarde, esses militantes dos partidos políticos vieram com essas bandeiras vermelhas, a gente acompanhou, houve uma grande vaia, nós estávamos ao vivo no programa Mulheres da Kátia Fonseca, acompanhamos ao vivo essas vaias, a gente não presenciou agressão naquele momento, mas neste momento a gente não vê bandeira de partido político, a gente vê bandeira do Brasil, muitas bandeiras do Brasil aqui. Fernanda, a gente tem uma informação também aqui para atualizar para o nosso telespectador que a Avenida 23 de Maio já foi completamente liberada e nós vamos voltar a falar ao vivo com a Sabrina Pires, que está no prédio aqui da TV Gazeta, na Avenida Paulista, número 900, da Fundação Casper Libero. Vamos seguir para lá? Sabrina? Estela, olha só, aqui
O pessoal resolveu continuar a caminhada, eles deixaram a 23 de maio e olha só, agora eles continuam com aqueles dizeres, vêm para a rua contra o aumento, apesar da revogação do aumento da tarifa de ônibus ontem, não só pelo prefeito, mas também da CPTM e do metrô pelo governo do estado. Tem muita gente aqui, a gente não consegue ver bandeiras de partidos políticos, são só os cartazes com reivindicações de vários temas e aqui uma grande bandeira, todos contra a corrupção. Então, não tem ninguém aqui com bandeira de partido político, tudo muito pacífico e as pessoas estão caminhando agora no sentido do paraíso, portanto, a manifestação sem hora para terminar. Pela energia aqui, vai longe. Estela. Muito obrigada.